O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Podemos nos acomodar. Quero agradecer às meninas que vieram hoje participar, se vestindo de anjinhas, de anjinhos, né? A nossa mãe rainha, que participaram da procissão de ingresso. Quero agradecer, como um gesto de amor, como eu disse, nos dias do tríduo de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também na missa do dia 12, fiz questão de ressaltar que são expressões de amor quando nós temos a capacidade de agradecer, né, e de incentivar com palavras de coragem, de ânimo no tempo em que a gente tem vivido. É um dom de Deus. Então agradeço as meninas que vieram, que se vestiram, se caracterizaram para essa festa da Mãe Rainha, que será dia 18, o dia da Aliança de Amor. Quero agradecer também a todos os missionários e as missionárias da Mãe Rainha, que junto com o oratório de Nossa Senhora de Fátima e a Rosa Mística, exercem aqui na paróquia Santa Cruz um apostolado. É o apostolado da visitação. Na simplicidade destas capelinhas, desta imagem que chega na nossa casa. Acolhemos a Maria, acolhemos Maria Santíssima e com ela a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, muito obrigado. Tivemos tempos difíceis depois da pandemia, tudo se tornou mais complicado, tudo um pouco amarrado, e aos poucos a gente tem que ir vencendo essas barreiras que vão ficando aí, que vão se estabelecendo, que vão acomodando o nosso coração, vão se tornando dificuldades. A gente vai encontrando desculpa para tudo, e a gente vai encontrando dificuldade em tudo, e a gente acaba deixando de lado também as coisas de Deus. Antes de falar desta liturgia, eu faço menção ao último versículo deste Evangelho. Até parece que esse versículo está desconectado do resto do Evangelho. Mas um dia perguntaram para São João Paulo II do que ele tinha medo. E São João Paulo II respondeu com este versículo que nós ouvimos hoje: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Vivendo estes tempos, a gente começa a perceber a seriedade desse versículo aqui. Era uma preocupação de Jesus. Foi uma preocupação de São João Paulo II agora nos últimos tempos. Creio que seja uma preocupação nossa.
porque os últimos evangelhos, os últimos domingos, né, Jesus foi nos exortando sobre a fé, o acreditar de forma qualitativa, a fé que nos coloca em comunhão com Deus. Ninguém pode nos roubar isso. É a fé que nos dá acesso a Deus, somos dele, é a chave. Se roubam-nos a fé, nos roubam Deus. Ele é a nossa esperança. Como a gente cantou no salmo de hoje, no refrão do salmo de hoje, né? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Quem pode nos socorrer? Não só hoje, mas em qualquer momento da vida. Quem nos socorre? É Deus, só Deus nos socorre, no tempo dele, do jeito dele. E é por causa da fé, que ninguém pode roubar do nosso coração, a não ser que você deixe, que você permita. A gente tem que alimentar a nossa fé, eu já disse isso nos outros domingos, a gente tem que alimentar a nossa fé. Uma fé que nos coloca em comunhão com Deus, né? Um relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus, porque eu acredito nele. Por causa da fé eu faço certas renúncias, porque eu acredito em Deus. Eu não aceito, não faço, não digo e não vivo certas coisas, pelo simples fato de eu acreditar em Jesus. Então a fé me leva a me relacionar com Deus, a minha fé me leva a fazer renúncias, porque eu acredito em algo maior do que aquilo que me oferecem. E por causa da fé, eu mantenho minha vida de oração. Eu rezo porque acredito. Se eu acredito, eu rezo. Então a fé, ela está intimamente ligada à oração, e a oração intimamente ligada à fé. Eu exercito minha fé rezando, e rezando eu alimento a minha fé, em todas as situações. Segunda leitura, oportunamente e inoportunamente, chorando ou rindo, vivendo ou morrendo, sofrendo ou colhendo os frutos da minha vida, eu acredito e rezo porque acredito. Eu louvo, não é? Semana passada eu louvo, me prostro diante de Jesus e eu louvo, eu agradeço. Lembramos aqui também da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses: rezai sempre, orai sempre, porque é esta a vosso respeito a vontade de Deus. Então quem ama, quem acredita, reza constantemente, incessantemente. E ontem eu dizia para o apostolado da oração, e a gente não reza num dia tudo, e depois passa o resto do ano sem rezar. Eu rezo todo dia um pouquinho, perseverante e insistentemente. Não adianta eu fazer um combo, aí eu junto tudo, depois eu passo o resto do ano sem rezar. Eu vou lá em Aparecida uma vez no ano, depois do resto do ano eu nem lembro que Nossa Senhora existe. Ah, mas eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou todo ano para Aparecida, mas só aquele dia também. Ainda vai lá e ainda nem reza, nem vai na missa, nem confessa, fica lá nas barraquinhas fazendo compra, e nem entra no santuário. Desse jeito, isso não é nem expressão de fé, nem expressão de oração. Então a gente reza sempre, um pouquinho todo dia, sempre, insistentemente, todo dia. Não tem muito ou não tem pouco. Eu rezo, porque quando eu rezo, eu estou mantendo meu diálogo com meu amigo que é Deus. Eu acredito que Deus é meu amigo, que Jesus é meu amigo, o Espírito Santo é meu amigo, Nossa Senhora é minha amiga. E eu quero, quando você tem um amigo, você não gosta de estar com ele, de trocar boas ideias, um bom contato, um bom relacionamento, porque com os amigos a gente fala de coisas boas. Agora com quem você fofoca, com quem você fala mal dos outros, eu nem sei o que é, não deve ser teu amigo. Com Deus, né? Porque eu já falei ontem também, né? Com Deus, falando para o apostolado da oração ontem,
com Deus, a gente não pode falar mal dos outros, né? Você não pode rezar falando mal dos outros, ou pedindo a vingança, ou pedindo mal. Você pode rezar e pedir para Deus fazer mal para alguém? Não, né? Então, se você guarda isso no coração, você nem consegue rezar, porque você nem consegue se colocar diante de Deus. Porque diante de Deus, diante do inimigo, de quem me fez mal, o que eu peço? O perdão, a misericórdia. Eu abençoo, porque eu tenho fé, que eu acredito em Deus, não é? Deus é minha justiça, Deus me fará justiça no tempo oportuno. Então, na oração, eu me mantenho em diálogo, estou conversando com Deus, do mesmo jeito que vocês trocam a mensagem com todo mundo, toda hora. A oração é o modo de você estar mantendo o seu contato com Deus, num estado de amizade, de intimidade, de liberdade. E é o Espírito Santo que te ajuda a manter esse contato, é o Espírito Santo que dentro do teu coração vai mantendo tua fé acesa, para você ter uma oração constante, perseverante, porque é a oração que nos une a Deus. Rezar sempre, sem nos cansarmos. Então você não reza só porque você quer alguma coisa de Deus. A gente tem que entender que a oração não é só quando a gente quer alguma coisa para Deus. A oração vai além do nosso pedido, ou só da nossa intercessão. A gente reza porque a gente louva a Deus, porque a gente conversa com Ele, a gente mantém comunhão com Ele, e aí a gente até pede para Ele. O que você pede para Deus? Que Ele te salve. O que você pede para Deus? Que Ele te encha sempre do Espírito Santo, para não te faltar sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão, ânimo, coragem. O que você pede para Deus? Um coração manso, humilde, capaz de amar, perdoar 70 vezes 7 como o coração dele. O que você pede para Ele? Para que a palavra de Deus na tua vida, oportuna e inoportunamente, seja anunciada com teus atos, com as tuas atitudes. É isso que você pede quando você reza, não é? Ou você só pede algumas migalhas e fagulhas que são de interesse pessoal da gente? A gente tem que expandir um pouco mais. Peça o que você precisa, se bem que você nem precisaria se preocupar com isso, porque antes de você pensar no que você vai pedir, Ele já sabe. Mas Ele quer que você mantenha um contato, uma comunhão, um diálogo com Ele. E que bom seria que nós crescêssemos de tal modo na nossa vida de oração, que não só nós falássemos, mas nós fôssemos capazes de escutar o que Ele fala, fazer silêncio, louvar, agradecer, interceder, suplicar, mas também ouvir. Todo mundo quer falar. Em casa não é assim? Todo mundo quer falar. E quem é capaz de ouvir? Às vezes eu insisto isso com você. Você tem ouvido teu filho? Tem ouvido teu neto? Tem ouvido tua filha? Você tem ouvido teu marido? Você tem ouvido a tua esposa, teus pais? Você tem parado para ouvir o que o outro tem a dizer? Porque às vezes a gente quer falar, né? Só falar. E no fim, além de falar, ainda quer ter a razão. Além de falar, a razão ainda é nossa. O outro não tem nem expressão e muito menos pode ter opinião. Não pode ser assim com Deus, né? Ele vai ouvir sempre. A hora que Ele vai falar, a gente já interrompe, porque a gente tem tanta coisa para fazer. Nossa vida é, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar aqui esperando Deus falar comigo. E às vezes Ele está desejoso de corresponder a esse momento de oração, que é uma graça, que é um dom que Ele dá para nós, né? Orar constantemente, com perseverança, sempre, sem nos cansarmos, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Por isso que o Evangelho, muito sintético, né? Jesus quer dar um exemplo para nós, né? Deus nos ouve sempre. Se aquele juiz iníquo ouviu a viúva de tanto que ela pediu,
Incansavelmente ela pedia, ela não desistia fácil, né? Hoje a gente desiste tão fácil. Por tão pouca coisa a gente desiste tanto de tanta coisa. Deus não desiste da gente, Deus continua acreditando na gente, está sempre investindo na gente, Ele nos ouve sempre, só que no tempo dEle. E hoje a gente vive um momento muito imediatista, a gente quer tudo na hora da gente, no nosso tempo, do jeito que a gente quer, não é? Tudo muito rápido. Devo desapontá-los. O tempo de Deus não é o nosso. Tem um tempo para cada coisa. Tem o tempo para amadurecer, o tempo para plantar, o tempo para crescer, o tempo para florescer, germinar frutos, amadurecer os frutos. Depois é o tempo de colher e saborear os frutos, não é? Não tem jeito de ser diferente? Não tem. Por isso que hoje tem gente comendo cru e quente, sem gosto e sem sabor, sem esperar o tempo. E vai ser assim. Hoje, inclusive, a gente está adiantando o tempo, né? As nossas crianças não vivem mais o tempo, o seu tempo. A gente tem visto isso, né? Tantas coisas modernas acontecendo. Criança não é mais criança, adolescente não é mais adolescente, jovem não é mais jovem, o idoso não quer ser idoso, e a gente está cortando etapa, e a gente está pulando fase, e a gente não respeita o tempo. Isso tudo tem um preço na vida da gente, a gente está vendo isso, né? Para rezar sempre, perseverar na oração constante, não desistir, a gente precisa ter fé, sem se cansar, incansavelmente. Lembremos aqui do exemplo de oração de Santa Mônica, 33 anos rezando pela conversão de Agostinho. A gente reza 2 Ave Maria e já está esperando e está reclamando: nossa, Nossa Senhora não me ouve. Nossa, eu estou cansado de pedir, padre, Deus não me ouve. Mas quanto tempo você está rezando? Eu já rezei o terço hoje já. Porque tudo, uma pressa para nós, a gente tem pressa, claro, né? Uma pressa para acontecer, para mudar, tudo tem que mudar. E às vezes a gente quer que o outro mude, a gente reza para o outro mudar, mas às vezes a mudança do outro, da situação que a gente vive, depende da nossa mudança, né? Eu tenho que mudar primeiro, para que tudo mude ao meu redor. Às vezes o nosso olhar é muito intimista, e a fé e a oração ajudam a gente a abrir os nossos horizontes para algo mais amplo, né? Porque é Deus que no fim faz justiça. Só que Ele faz justiça do jeito dEle, Ele faz justiça no tempo dEle. E enquanto a gente insiste, enquanto a gente não para de rezar, de pedir, de se relacionar com Ele, no tempo dEle, na hora dEle, a gente vai colher o fruto necessário. Mas no tempo dEle, na hora dEle, na medida dEle. E a gente sabe que a medida dEle é uma medida recalcada, transbordante, sacudida. Mas no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Enquanto a gente espera que o nosso coração esteja pronto a louvá-lo, a bendizê-lo, a acolhê-lo e louvá-lo, porque o Espírito Santo dentro de nós, né, alimenta, fortalece, engrandece, robustece a nossa fé, para a gente continuar dando o nosso testemunho para o mundo em que nós vivemos. Creio